E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, da segunda série do ensino médio. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo não tem as respostas, é um vídeo apenas de explicação. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, eu vou deixar aqui na descrição as playlists do canal, que tem muita coisa que eu já gravei. Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, CAED. E se você está procurando conteúdo de matemática e física, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas Mil, que lá tem muita coisa bacana. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquele like, que ajuda também o canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Leia o texto abaixo. Cecília. Não gostava de postar fotos, mas naquela ocasião merecia. Tirei uma sozinha e Stephanie convocou o garçom para fazer um registro em grupo. Todos agachamos perto da cadeira de Raquel e posamos. Publiquei as duas nas redes sociais. Ela pegou o próprio celular para curtir as fotos e deu um gritinho. Ai, meu Deus, o Otávio curtiu. Que Otávio? Perguntaram Stephanie e Juliano ao mesmo tempo. O crush da Yasmin, Raquel explicou, animadíssima. Ele é uma gracinha, estudou com a gente. Mostra a foto, pediu Stephanie, tentando se enturmar. Raquel pegou o próprio celular para procurar o perfil do menino. De repente, me lembrei de algo importante. Ele perguntou de você, contei a Yasmin. Hein? Ela pareceu surpresa. Como assim? Quem? O Otávio. Cruzei com ele na faculdade esses dias. Perguntou como você tá, mandou um beijo e disse que tá com saudade. E você não fala nada? Yasmin perguntou, exaltada. Desculpa, esqueci. Meu Deus, vou te demitir do cargo de melhor amiga. Raquel mostrou a foto de Otávio para a Stephanie. Um assobio. Foi suficiente para dizer o que todo mundo pensava. Ele era muito gato. 1. De acordo com esse texto, Cecília quis postar fotos porque A. Desejava ganhar curtidas. B. Era um momento especial. C. Estava sentada em um bar. D. Precisava se enturmar mais. E. Queria impressionar os amigos. Então aqui a gente tem uma pergunta, né, de interpretação realmente de texto, do porquê a Cecília quis postar fotos, né, porque segundo o texto ela não gostava. Então basicamente aí vocês releem o primeiro parágrafo que conseguem encontrar qual é o motivo. Leia o texto abaixo. 187 milhões de celulares. Hora do banho, Joãozinho. Já tô indo, mãe. 2. Esse texto é um. A. Anúncio publicitário. B. Panfleto. C. Charge. D. História em quadrinhos. E. Piada. Bom, então essa questão quer saber qual é o tipo de texto. Eu vou explicar cada um dos tipos e aí vocês veem o que se encaixa melhor, o que descreve, né, esse tipo. Anúncio publicitário é aquele texto com o objetivo de vender um produto, sei lá, de vender uma casa, um carro, qualquer coisa do tipo. Ele vai ter uma frase de efeito, né? Ele vai ter uma foto, uma ilustração, algo do tipo. Na B, panfleto. Panfleto é um texto que tem o objetivo aí de divulgar algo, né? Ele é impresso, né? Então é impresso aí no papel, é disparado, sabe? Distribuído ali para as pessoas. Né? Então vai estar divulgando, anunciando ali alguma coisa, por vezes com objetivo também de venda. A charge é um texto que tem aí ilustração, né? Então é um texto que mistura tanto a parte escrita quanto a parte da ilustração. Ela é feita em um quadrado só, né? Então tipo não tem vários quadradinhos, por exemplo, como a tirinha. Ela é feita em um único quadrado aí maior, né? Então tem a parte da ilustração, do desenho, tem a parte ali da escrita, né? E aí tem sempre o objetivo, a charge de ironizar uma situação, satirizar ali uma situação, fazer uma crítica social para que a gente reflita, pense sobre algo. A história em quadrinhos é uma história contada de maneira desenhada, né, mas também, claro, com falas, em vários quadrinhos, né, é uma sequência mais longa, é uma história mais longa ali, contada em vários quadradinhos. E a piada é aquele texto ali com o objetivo só de divertir, né, e fazer com que a gente dê risada. Leia o texto abaixo. Travesseiro, cobertor e comida. O cinema mais aconchegante e quentinho do mundo fica no Japão. Ainda que cada vez mais os avanços tecnológicos nos atraiam a assistir filmes no conforto de nossas casas, o prazer de mergulhar em uma história através de uma grande tela é insuperável, e por isso ir a um cinema ver um bom filme permanece um programa preferido.
Apesar da delícia amanteigada das pipocas e o prazer do som alto e da imensidão da tela, muitas vezes o cinema não é tão confortável e é bastante comum, especialmente na luta contra o calor inclemente do nosso verão, que os ares condicionados dos cinemas sejam congelantes de tão frios. O cinema no Japão, no entanto, resolveu tal dilema oferecendo o máximo de conforto, de forma tão aconchegante quanto quentinha. Trata-se do Let's Cine Park, na cidade de Tokorozawa, que reaproveitou uma antiga tradição japonesa para oferecer o máximo de conforto para seus clientes, especialmente durante o inverno. Os assentos premium oferecem não só um aconchegante e acolchoado camarote, onde é possível esparramar-se entre travesseiros e almofadas como cobertores. O conforto é maior do que já parece. É possível, afinal, deitar-se, tirar os sapatos e ainda saborear diversos petiscos oferecidos em sua mesinha. A visão da tela também é privilegiada. Para quem não dispensa ir ao cinema por nada, eis uma bela e quentinha desculpa para ir ao Japão. 3. Nesse texto, a palavra reaproveitou. O prefixo foi utilizado para a. Demonstrar intensidade. B. Indicar repetição. C. Marcar negação. D. Mostrar ambiguidade. E. Sugerir superioridade. Então aqui, ó, o que ele está falando? Né? Ele quer saber qual é o significado, né? Por que foi utilizado esse trechinho aqui, re, que é um prefixo. A gente tem a palavra aproveitou, que é uma palavra, significa uma coisa. Aí ele vai lá e acrescenta esse prefixo re, antes da palavra aproveitou. E aí a gente passa a ter uma nova palavra, que é reaproveitou, e com isso um novo significado. Né? Então ele quer dizer por que ele colocou esse prefixo na palavra aproveitou para criar a palavra reaproveitou. E quando eu pego aí a palavra aproveitou, eu estou querendo dizer que alguém foi lá e tirou proveito de uma situação. Né? Por exemplo, aproveitou o calor para secar as roupas. Né? A pessoa foi lá, né, tirou proveito da situação, né, pegou aquela chance para fazer aquilo. Agora, quando eu coloco o re de reaproveitou, significa que a pessoa vai pegar aquela oportunidade, né, pegar aquela chance, tirar proveito daquilo várias vezes. Então, tipo, vai de novo, né, nesse sentido. E aí, baseado nisso, vocês vão indicar qual é a alternativa, né, que mostra aí o porquê foi utilizado esse prefixo. 4. Nesse texto, a linguagem utilizada no trecho. É possível, afinal, deitar-se é comum em A. Algumas regiões do país. B. Bate-papos da internet. C. Bilhetes para amigos. D. Telefonemas familiares. E. Textos jornalísticos. Então, aqui quer saber em que situação é comum utilizar uma linguagem como essa. Né? Percebam que é uma linguagem formal, de acordo aí com a norma padrão. Né? Então, assim, quando ele fala algumas regiões do país, vocês têm que pensar o seguinte: esse tipo de linguagem é uma linguagem que eu só usaria, vamos supor, no Nordeste ou no Norte, e não usaria no resto do país inteiro? Né? Esse tipo de linguagem é a linguagem que vocês usariam no WhatsApp, conversando com os amigos de vocês pela internet? É o tipo de linguagem que vocês usariam para escrever um bilhete ali rapidinho para um amigo? Ou para falar pelo telefone com uma pessoa da família, uma pessoa próxima, íntima? Ou é o tipo de linguagem que seria adequada em um texto jornalístico? Então vejam em que situação, né, esse tipo de linguagem é utilizada para encontrar alternativa. Leia o texto abaixo. Vaso grego. Esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça a admira. Toca e, do ouvido aproximando-a as bordas, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. 5. Uma característica do parnasianismo presente nesse texto é A referência à mitologia greco-romana. B. A temática do ambiente bucólico pastoril. C. A valorização das teorias científicas. D. O desapego da escrita rebuscada. E. O sentimentalismo exagerado. Aqui então, pessoal, ele quer saber qual é a característica do parnasianismo que está presente nesse texto. O parnasianismo foi um período ali da literatura
em que os poetas gostavam bastante de escrever de uma maneira exagerada, com uma linguagem bem é, assim exagerada, bem trabalhada, né? Em que eles gostavam ali de descrever objetos, de descrever cenas com muitos detalhes, eles eram bem criticados por isso. Eles estavam mais focados assim na escrita em si, né, do que no conteúdo, tanto que esse poema aqui, ele está descrevendo uma taça. Todo esse floreio que ele faz, né, tudo isso que ele faz é para descrever uma taça. Então, o parnasianismo, inclusive, ele existiu ali mais ou menos com o realismo, enquanto o realismo estava focado em criticar a sociedade e tudo mais, os caras do parnasianismo, assim, tipo, estavam ali meio que isolados da realidade, sabe, meio fora da realidade, ali no universo deles, ali de meio que literatura pela literatura, sabe, então eles receberam muitas críticas, né, depois no decorrer da história, pelo estilo de texto que eles faziam. Mas enfim, ó, aí a questão quer saber qual é o tipo de qual é a característica que a gente tem nesse texto. Eu resumi para vocês as características do parnasianismo, tem várias outras, né, mas eu fiz um resumão aqui na hora de explicar. Agora ele quer saber qual é a que está presente nesse texto. Percebam que nesse texto ele está descrevendo a taça e ele fala que essa taça serviu aos deuses, que ela veio do Olimpo. Aí ele vai falar de outros personagens, ó, Teos, aí depois ele vai falar de Anacreonte, né? Então, de onde que vocês podem ter ouvido esses nomes, né? Deuses, né, do Olimpo, tal e tudo mais. E aí, outra coisa que pode ajudar muito vocês a entender, né, tipo, quem que ele está se referindo quando ele fala de Teos, de Anacreonte, de deuses, de Olimpo? Outra coisa que pode ajudar vocês é ler as referências. Então, as referências, né, são esse trecho aqui que está no finzinho do poema, né, no finzinho de cada texto e que vai indicar da onde foi retirado o texto. Então, aqui nas referências a gente tem, né, de onde foi retirado esse texto, caso você queira consultar no original. Então, considerem tudo isso, considerem as referências que vocês conseguem encontrar qual é a característica do parnasianismo que está presente aí, gritante nesse texto. Leia o texto abaixo. Casa de pensão. 9. O baile em casa do Melo esteve bom. Este, muito magro, de suíças negras, olhos fundos e movimentos rápidos, não descansava um instante. Tão depressa o viam conduzindo senhoras pela escada, como a receber apresentações na sala de jantar, como a formar quadrilhas, voltando-se para todos os lados e atendendo a todas as pessoas. Amâncio foi recebido com especial agrado, graças a Luís Campos, que era íntimo do dono da casa. A circunstância de que ali se achava só, no meio de tanta gente estranha, como que apertava o círculo de suas relações com a família do correspondente. Fazia-se muito deles, muito aparentado. Não dispunha de mais ninguém para desabafar as suas impressões e para conversar um pouco mais à vontade. Assim, quando saltamos no porto pela primeira vez, sentimos estreitarem-se de repente nossas relações com os companheiros de bordo, ainda mesmo que os conheçamos de poucos dias. Até Carlotinha parecia mais expansiva, principalmente depois que Amâncio se revelou insigne dançador de valsa. Ela era louca pela dança. Maria Hortência notara igualmente que o provinciano tinha um certo talento coreográfico muito peculiar, e não ficou isolada nesse juízo, porque várias senhoras se declararam a mesma opinião. Não tardou muito a que semelhante julgamento se estendesse pelas outras salas, e em breve estavam todas as damas de acordo em que Amâncio era o melhor par daquela noite. Com efeito, se ele em qualquer coisa não conseguiu a perfeição, na dança ao menos nada se lhe tinha a desejar. Dançava admiravelmente, por vocação, por índole, por um jeito especial do corpo, e com um amaneirado gracioso que sabia dar aos braços, à cabeça e às pernas. Pode-se dizer que na valsa dispunha de um estilo próprio, original. 6. Esse texto está relacionado ao contexto social brasileiro caracterizado a. Pelas danças tipicamente regionais, b. Pelas festividades religiosas, c. Pelas relações comerciais, d. Pelos bailes de origem burguesa e pelos casamentos arranjados. Bom, essa questão é uma questão um pouco capciosa, que eu vejo assim que possivelmente vai induzir muitas pessoas ali ao erro, né? Ele quer saber assim, por que esse texto está relacionado ao contexto social brasileiro? Então, aí é um texto do Aloysio Azevedo, né, de Casa de Pensão, e ele está descrevendo uma situação em que eles tinham um baile, né, e esse baile foi aí na casa do Melo, e aí tem as pessoas que estavam no baile, né, como elas se relacionavam e tudo mais,
né? E depois ele vai falar sobre um personagem específico que dançava muito bem e que aí as mulheres, todas as damas, vejam as palavras que ele usa, né? Damas e tal, né? Estavam ali considerando que esse cara, o Amâncio, era o melhor par para dançar naquela noite, enfim, tudo mais. Então percebam que são pessoas ali privilegiadas, né? De um determinado círculo social, que tem ali um determinado poder financeiro, que estão juntas aí em um lugar na casa do Melo, que é uma pessoa que eles conhecem, e nesse lugar está tendo aí o baile, enfim, e aí as pessoas estão ali, né, se relacionando aí nesse lugar. Enfim, e aí considerando tudo isso, vocês precisam indicar porque esse texto está relacionado ao contexto social brasileiro. 7. O objetivo comunicativo desse texto é A. Defender uma opinião, B. Ensinar uma tarefa, C. Narrar uma história, D. Relatar um fato, E. Vender um produto. Então aqui ele quer saber qual é o objetivo do texto, né? Defender uma opinião, tipo, o autor do texto quer te convencer que a opinião dele sobre um determinado assunto é a correta? Ensinar uma tarefa. Ele está te ensinando como, por exemplo, realizar ali uma tarefa como, sei lá, montar um móvel ou responder alguns exercícios. Ele está contando uma história que aconteceu, né, narrando uma história, ele está relatando um fato que aconteceu em uma determinada região, em um determinado lugar, e que interessa a população daquele lugar saber daquele fato, né? Tipo, daí quando eu falo fato, é uma coisa verídica. Ou ele está vendendo um produto para que você compre. Leia o texto abaixo. Para produzir um copinho descartável, são gastos até 3 litros de água. Para lavar seu copo reutilizável, você usa só 300 mililitros. 8. Nesse texto, na palavra reutilizável, o prefixo em destaque foi usado para A. Apontar negação, B. Indicar repetição, C. Marcar excesso, D. Reforçar oposição, E. Sugerir semelhança. Então, mais uma vez, né, um raciocínio parecido com o que apareceu em uma outra questão. Ele quer saber por que foi utilizado esse prefixo re aí na palavra utilizável. Então, tinha a palavra utilizável, ela significava uma coisa. Depois, ele acrescentou o re e surgiu a palavra reutilizável, que vai ter um outro sentido. Ele quer saber por que colocou esse re aí nessa palavra, né? Então, assim, uma coisa utilizável é uma coisa que eu vou lá e uso. Como o copinho descartável, eu vou lá e uso e acabou, usei, teve o uso dele, né? E uma coisa reutilizável é uma coisa que eu uso de novo, e de novo, e de novo, tenho a chance aí de usar, né? Aí várias vezes. Então, por exemplo, o copinho, né, reutilizável, ele pode ser utilizado uma vez, depois de novo, enquanto ele durar, você vai usando, né? Então, baseado nisso, vocês precisam indicar por que ele utilizou esse prefixo re aí na palavra. Leia o texto abaixo. O poder do silêncio. Há algum tempo atrás, eu era o tipo de pessoa que chegava em casa e, enquanto fazia as atividades rotineiras, precisava ter algo ligado, fazendo barulho perto de mim. Era estranho ficar no silêncio ensurdecedor dos meus próprios pensamentos, da minha própria voz. Era estranho lidar comigo mesma. Mas é claro que eu não sabia que esses eram os motivos de ser estranho. Eu apenas ligava a TV e precisava escutar algo por ali. Hoje vejo como era difícil encarar a mim mesma. O fato é que o silêncio, além de tudo, nos coloca frente a frente com a nossa verdade, e ela nem sempre é agradável. Com o silêncio, acessamos uma dimensão mais profunda do nosso ser. Acessamos a paz ou a tempestade, que é a essência de cada um. Com o silêncio, mais cedo ou mais tarde, aprendemos a nos ouvir, e essa autodescoberta pode ser muito reveladora. Quantos benefícios podemos encontrar quando escolhemos silenciar ao invés de reclamar, silenciar ao invés de dar um palpite na vida alheia e silenciar ao invés de retrucar uma afronta nas experiências do dia a dia. Silenciar, silenciar e silenciar. Eis o remédio que eu acredito ser o mais eficaz contra arrependimentos e desafetos na vida. 9. Qual é o trecho que evidencia a informação principal desse texto? A. Enquanto fazia as atividades rotineiras, precisava ter algo ligado fazendo barulho. B. Era estranho ficar no silêncio ensurdecedor dos meus próprios pensamentos. C. Eu apenas ligava a TV e precisava escutar algo por ali. D. Hoje vejo como era difícil encarar a mim mesma. E. Quantos benefícios podemos encontrar quando escolhemos silenciar? Então, essa questão quer saber qual alternativa vai mostrar a informação principal desse texto. Então, assim, essas são todas as alternativas que vêm, são todos assim, trechos que estão no texto, mas ele quer que mostre a principal informação.
Então, assim, vejam que é um texto que está falando, olha o título, né? O poder do silêncio. E está falando sobre a importância do silêncio, porque o silêncio muitas vezes é necessário, né? Porque que ele é muitas vezes vantajoso e tudo mais. E aí, para falar disso, ele vai utilizar logo no começo o exemplo, né, de que essa pessoa gostava de ficar com a TV, com algo ali ligado fazendo barulho quando estava sozinho em casa, né? Mas isso é só um exemplo. É só ali uma ilustração que ela coloca no começo para introduzir o texto e aí chegar no tema que ela realmente quer falar, que é a respeito aí do silêncio, das suas vantagens e tudo mais. Então, baseado nisso, vocês precisam assinalar, né, qual é o trecho que mostra a informação principal do texto. 10. A linguagem utilizada nesse texto é predominantemente A. Arcaica, B. Científica, C. Formal, D. Regional, E. Técnica. Então, vou explicar cada uma das linguagens e vocês vão ver qual que se encaixa aí com o texto. Uma linguagem arcaica é uma linguagem antiga. Então, é a linguagem que a gente vê em textos antigos, de 2 séculos atrás, um pouco mais, um pouco menos. Mas é aquela linguagem que a gente já não usa mais, que é tipo velha, digamos. A linguagem científica é aquela utilizada em textos científicos, de divulgação de pesquisas e coisas do tipo, que tem termos típicos da ciência. A linguagem formal é uma linguagem ali que a gente utiliza em ambientes ali mais sérios, né? E muitas vezes em textos que querem passar esse ar ali mais sério, mais formal e tudo mais. Né? Que não vai ter gírias, que não vai ter abreviações e coisas do tipo. A linguagem regional é aquela que eu só uso em uma região e não uso em outras. E a linguagem técnica é uma linguagem também, tipo, específica de aspectos técnicos, sei lá, de uma profissão, de um produto, que tem ali aspectos técnicos de algo. Então, baseado nisso, vejam qual é a que se encaixa melhor nesse texto, né, e assinalem. Leia os textos abaixo. Texto 1. O tratado das plantas, mantimentos e frutos que há nesta província. Uma planta se dá também nesta província, que foi a ilha de São Tomé, com a fruta da qual se ajudam muitas pessoas a sustentar na terra. Esta planta é muito tenra e não muito alta. Não tem ramos, senão umas folhas que serão 6 ou 7 palmas de comprido. A fruta dela se chama banana. Parecem-se na feição com pepinos e criam-se em cachos. Esta fruta é muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, ainda que mais dura, a qual lhe lançam fora quando a querem comer. Mas faz dano à saúde e causa febre a quem desmanda nela. E agora o texto 2. Yes, nós temos bananas. Yes, nós temos bananas. Bananas para dar e vender. Banana menina tem vitamina. Banana engorda e faz crescer. Vai para a França o café. Pois é. Para o Japão o algodão. Pois não. Para o mundo inteiro, homem ou mulher. Bananas para quem quiser. Mate para o Paraguai. Não vai. Ouro do bolso da gente não sai. Somos da crise se ela vier. Bananas para quem quiser. 11. Apesar de pertencerem a épocas distintas, esses textos são semelhantes porque A. Expõem as vantagens nutricionais da banana. B. Referem-se a uma fruta tipicamente brasileira. C. Remetem-se à exportação de produtos nacionais. D. Revelam as características físicas da bananeira. E. Sugerem a semelhança da banana com o pepino. Bom, então aqui nessa questão ele está dizendo o seguinte, os dois textos são de épocas diferentes, mas eles são semelhantes, ele quer saber por quê. Então no texto 1 ele está descrevendo ali a banana, falando como ela é e tal, né, chega até a comparar ela com o pepino, né, mas está ali descrevendo a banana. Aí no próximo ele está falando também da banana, né, falando sobre ela, e depois ele fala um pouquinho sobre a exportação de alguns produtos, tal, né, brasileiros, enfim. E aí a questão quer saber o que tem de comum, né? Então, assim, vocês têm que achar a alternativa que fala uma coisa que os dois textos fazem. Porque vai ter alternativa que, assim, vai falar de uma coisa que um texto apenas faz. E aí não serve essa. Então tem que ser a alternativa que mostra uma coisa que ambos os textos fazem, que os dois textos estão fazendo, algo comum. Leia o texto abaixo. Recebendo grandes oportunidades. Como eu deveria ficar? Nem acredito. Vou aceitar a proposta e vai ser incrível e minha vida vai mudar e... Como eu realmente fico? O que você está fazendo? Calculando incessantemente todas as formas com que tudo pode dar errado. 12. De acordo com esse texto, a menina A. Fica com preguiça de sair de casa.
B. Precisou inventar uma desculpa para o menino. C. Quis descansar antes de ir trabalhar. D. Sente medo das mudanças que vão acontecer. E. Tentou esconder o que estava acontecendo. Então, aqui é uma questão realmente de interpretação de texto, né? Então, ele está mostrando ali a menina, tipo, como ela deveria ficar quando ela tem uma nova oportunidade, tipo, deveria ficar empolgada, deveria ficar feliz, né? E aí mostra embaixo como que ela realmente fica, e aí percebe que ela tá, tipo, ela tá ali aflita, temerosa, sabe? Com, assim, receio do que possa acontecer e tudo mais. Então, aí, baseado nisso, vocês vão colocar a alternativa que descreve aí melhor como que tá essa menina. 13. No primeiro quadrinho desse texto, a expressão nem acredito foi usada para A. Apontar surpresa, demonstrar irritação, C. Enfatizar desprezo, D. Evidenciar medo ou E. Indicar satisfação. Quando a gente fala, então, tipo, nem acredito, o que a gente quer dizer? Que a gente está, tipo, surpreso com algo, que a gente está irritado, que a gente está desprezando algo, com medo ou insatisfeito. É só apontar o que é que significa, né, essa expressão aí, quando a gente fala, tipo, nem acredito, não acredito, o que a gente quer dizer. Leia o texto abaixo. Festival de Parintins. Considerado uma das maiores festas regionais do país, o Festival de Parintins pode ser comparado às grandes manifestações carnavalescas que acontecem pelo Brasil, por sua importância e grandiosidade. Durante o festival é representada uma rivalidade quase centenária entre dois grupos que encenavam as ruas de Parintins o folclore do boi-bumbá. Hoje, o evento recebe cerca de 100 mil pessoas no Bumbódromo nas 3 noites de disputa. Cerca de 3.500 integrantes de cada boi desfilam por noite, divididos em 30 tribos, uma espécie de ala de escola de samba. As coreografias dos bois são ensaiadas durante 6 meses nos currais, espaços equivalentes às quadras de escolas de samba. 14. Esse texto é A. Um conto, B. Um relato, C. Uma lenda, D. Uma reportagem, E. Uma resenha. Então aqui ele quer saber qual é o tipo, né, qual é o gênero do texto. Eu vou explicar cada um deles e vocês vão ver qual se encaixa no texto que a gente acabou de ler. Conto é uma história curta com personagens, né, com algo ali fictício que eu estou narrando, contando. Relato é quando eu estou falando de uma experiência pessoal que eu vivi e eu vou relatar essa experiência para alguém. Lenda é uma história ali fictícia, inventada, que vai passando assim de geração para geração, de boca a boca, né? As pessoas vão contando oralmente, e que vai haver falar de histórias como o surgimento do mundo, do universo, e aí envolve sol, estrelas e coisas do tipo, né? Seres muitas vezes ali fantasiosos. Reportagem é um texto com o objetivo de informar o leitor sobre uma determinada coisa, né? Sobre um determinado característica de um lugar, acontecimento, questão social, enfim, questão cultural. E resenha é um texto que eu vou fazer para avaliar um filme, um livro, uma série, para recomendar ou não, né, esse livro, filme, série. Leia o texto abaixo. Marília de Dirceu, parte 2. Lira 15. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram o meu casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar, é que eu queria de mor rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. 15. Uma das características do arcadismo presente nesse texto é a exaltação dos valores clássicos, B. A inspiração nos ideais iluministas, C. A referência à vida pastoril, D. O culto a figuras mitológicas, E. O embelezamento da realidade. Então aqui ele quer saber qual é a característica do arcadismo que a gente vê nesse texto. O arcadismo foi um período da literatura em que os poetas gostavam muito de falar de situações bucólicas. O que é uma situação bucólica? É uma situação em que se valoriza o campo, a vida do campo, a calmaria da vida do campo, os animais do campo. Então, assim, eles gostavam muito de fazer poemas que retratavam tudo isso. Então, daí ia ter, olha só que tem, né, o vaqueiro, o pastor, né, e aí vai falar ali do gado, do cajado e tudo mais, né. Então, eles valorizavam muito esse ambiente, esse estilo de vida, né. Então, ali vai ter as ovelhinhas, vai ter os animais do campo, a vida do campo, a simplicidade. E eles gostavam muito dessa temática e valorizavam
muito esse estilo de vida. Então, vocês têm que encontrar a alternativa agora que vai explicar, né, isso que vai basicamente dizer com outras palavras, né, isso que eu acabei de comentar, né, sobre a característica ali marcante, ali, mais marcante do arcadismo. Leia o texto abaixo. Apegos. Dizem alguns filósofos e também os budistas, o apego é a causa de todas as nossas dores emocionais. Concordo, mas faço ressalvas. O apego também provoca inúmeras alegrias e satisfações. Não faz sentido evitar filhos, paixões e amizades a fim de se proteger de tristezas, preocupações e frustrações. Passar uma vida inteira desapegada das pessoas seria entregar-se ao vazio existencial, e nunca ouvi dizer que isso gerasse bem-estar. Desapegar-se em troca de paz é uma falácia, só demonstra a covardia de viver. Não haveria um caminho do meio? Xeretando ainda mais os livros de filosofia, encontrei algo do Romeno Cioran que me pareceu chegar bem perto de uma saída para o impasse. Diz ele que a única forma de viver sem drama é suportar os defeitos dos demais sem pretender que sejam corrigidos. Eis aí uma fórmula bem razoável para não se estressar. Apegue-se, tudo bem, mas com 100% de tolerância. Em tese, é perfeito. Em menos de poucos segundos, consigo listar tudo o que me incomoda nas pessoas que mais amo. Conseguiria listar também o que me fez amá-las. É claro, mas o ser humano veio com um chip do contra. Os defeitos dos outros sempre parecem mais significativos do que suas qualidades. Depois de um longo tempo de convívio, aquilo que nos exaspera torna-se mais relevante do que aquilo que nos extasia. Pois a recomendação é: exaspere-se, mas saiba que não vai adiantar. Nada do que você disser, nem uma cobrança, nem um discurso. Nada fará com que os defeitos do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher ou dos seus filhos desapareçam num passe de mágica. Assim como os seus também jamais evaporarão, por mais que os outros supliquem para você deixar de ser tão preenche os pontinhos, você é capaz de reconhecer seu defeito mais insuportável? 16. No trecho apegue-se, tudo bem, mas com 100% de tolerância, o termo em destaque indica A. Conselho, B. Convite, C. Ordem, D. Pedido. Aqui ele quer saber o que significa essa palavra apegue-se que está em destaque. O verbo apegue-se é um verbo que está, apegue ele no caso estaria no imperativo, e os verbos no modo imperativo são verbos que indicam conselho, convite, ordem, pedido, recomendação, né, solicitação. Assim, percebam que as alternativas que eu falei, né, de possibilidades para o verbo no imperativo estão ali nas alternativas, né? Então, assim, verbos como venha, faça, estude, carregue, fale, enfim, todas estão no imperativo e estão dando esse tipo ali de possibilidades, né? De comandos, etc. Mas vocês precisam ver qual que mais se encaixa nessa daqui, né? Então, aqui, o que vocês acham? Que quando ele fala pegue-se, o tom é de conselho, ele está aconselhando você a fazer algo, ele está convidando você para alguma coisa, ele está dando uma ordem, tipo, você tem que fazer e pronto, acabou, ou ele está pedindo algo, né? Então, considerando tudo isso, vocês vão marcar a alternativa que melhor descreve, né? 17. No trecho, conseguiria listar também o que me faz amá-las, o termo em destaque se refere a amizades, B, paixões, C, pessoas, D, qualidades. Então, aqui, quando a gente volta para o texto, a gente localiza o trechinho da questão, conseguiria listar também o que me faz amá-las, e aí a gente lê o que tem antes. Quando a gente lê o que tem antes, a gente consegue entender ao que esse lá está fazendo referência. Então, quem, né, quando ele fala amá-las, tipo, amar quem? Né, quem que ele conseguiria listar aí que é capaz ali de amar. Então, basicamente, só reler o que vem antes que vocês conseguem encontrar a resposta. Leia o texto abaixo. Telefone. O telefone toca e o meu peito vibra. Tipo de coisa que só acontece quando você me liga, e eu lá esperando você ligar, torcendo para não ser um telemarketing de venda. E eu vou chorar se tentar me vender. Algum tipo de plano que não seja o meu com você. Todo dia a mesma coisa, eu em casa à toa. E você nem tem ideia de onde está. É que os meus dedos coçam e a cabeça dói fazendo esforço para não te ligar. E eu nem sei onde você está. O pior é que eu nem sei onde você está. 18. Nesse texto, no verso e eu lá esperando você ligar, a linguagem utilizada é A. Característica de livros científicos. B. Comum em bate-papo com os amigos. C. Própria de entrevistas de emprego. D. Típica de algumas profissões. Então, percebam que ele está falando aqui, ó, e eu esperando se ligar, né? Esse se, a gente sabe aí que é uma maneira ali mais informal, né, de dizer a palavra você.
Então, tipo, no dia a dia, a gente sabe que é você, né? Conforme ele é a norma padrão. Mas a gente fala você, tipo, normal, todo mundo fala, né? Típico da língua ali falada. E aí ele quer saber, essa linguagem utilizada, ela é típica de livros científicos, então vocês vão encontrar esse tipo de linguagem num livro ali científico. É uma linguagem típica de uma conversa entre amigos, é uma linguagem que é bem típica ali de uma entrevista de emprego, ou é específica só de algumas profissões e de outras não. É só encontrar a alternativa que indica que tipo de linguagem é essa, né? De que situação. Leia o texto abaixo. Vacinação. Algumas doenças são chamadas de infecciosas, aquelas causadas por micro-organismos. Para evitar a ocorrência de muitas delas, são usadas as vacinas, que protegem nosso organismo contra esses seres vivos. Quando uma criança nasce, ela recebe, ainda na maternidade, uma carteira de vacinação, em que aparecem alguns dados importantes do seu nascimento. Eles servem para identificá-la, manter informações de seu crescimento e estado de saúde, e registrar as vacinas que deverá tomar e as doses que já recebeu. Ao todo, são 9 tipos de vacinas obrigatórias, aplicadas em doses e reforços que variam de acordo com a idade. Como são muitas e extremamente importantes, é necessário que o esquema de vacinação de cada criança seja bem acompanhado por um ou mais profissionais da saúde. 19. No trecho, quando uma criança nasce, a palavra destacada estabelece uma relação de A. Dúvida. B. Lugar. C. Modo. D. Tempo. Então, aqui ele quer saber apenas o que essa palavra quando indica. Indica que alguém está em dúvida, ele está indicando o lugar em que algo acontece, o modo como algo acontece ou o tempo em que algo acontece. É só marcar aí a questão da relação que a palavra passa. 20. No trecho, eles servem para identificá-la, o termo em destaque retoma A. Dados importantes, B. Micro-organismos, C. Reforços, D. Seres vivos. Então, mais uma vez, uma questão que a gente precisa voltar no texto para conseguir encontrar ali do que está retomando. Então, voltando aqui para o texto, a gente achou o trechinho da questão, eles servem para identificá-la. Então, vocês podem ler o que está antes e aí vocês vão descobrir o que é esse eles, o que é que servem para identificá-la, tá? Então, releiam que vocês conseguem encontrar. Leia os textos abaixo. Texto 1, última deusa. Foram-se os deuses, foram-se em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que és tu mesma, em suma. Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente à crença antiga se acostuma, e do Olimpo se lembra com saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde, em quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Pisas alheia terra, essa tristeza que possuis é de estátua que, ora extinto, sente o culto da forma e da beleza. Texto 2. O mulherão. Mulherão é aquela que pega 2 ônibus por dia para ir para o trabalho e mais 2 para voltar. Mulherão é aquela que acorda de madrugada para pegar a senha da matrícula na escola. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta e uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito um malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que malha, que usa salto alto, meia calça, ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, leva os filhos para a natação, busca os filhos na natação, leva os filhos para a cama, conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não dorme enquanto ele não chega e que de manhã bem cedo já está de pé, esquentando leite. Lumas, Brunas, Carlas, Luanas e Sheilas. Mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer, mas mulherão é quem mata um leão por dia. 21. Apesar de pertencerem a épocas distintas, esses textos apresentam em comum a admiração pela figura da mulher, B. A comparação da mulher com a natureza. C. A indicação de nomes comuns de mulheres. D. A representação da mulher na mitologia. E. A rotina de trabalho de mulheres empresárias. Então, essa questão quer saber o que os dois textos têm em comum. Ele fala que são textos de épocas diferentes, mas que têm algo em comum. Ele quer saber o que é. Então, assim, vai ter alternativa que vai estar falando da característica de apenas um dos textos. E vocês têm que encontrar a alternativa que mostra uma característica que tem em ambos os textos. Então, percebam que aqui nesse primeiro texto, ele está, olha o título, Última Deusa, e ele está comparando, né, essa mulher aí
a uma deusa. Então ele fala que a mulher tem o porte, o aspecto de uma deusa, o andar de uma divindade, né? Enfim, está comparando ela ali ao Olimpo, onde a gente tem os deuses da mitologia grega. E aí fala, né, do olhar dela, em tudo ele está ali comparando ela a uma deusa, tipo, ai, que mulher incrível, que é uma deusa. E depois aqui ele está falando, né, tipo, descrevendo no texto 2 o que seria um mulherão. E aí ele vai falando, tipo, mulherão é aquela que faz isso, mulherão é aquela que faz aquilo. Então, assim, ele vai mostrando, né, quais são as características que uma mulher que é considerada um mulherão deveria ter, né? Então, tipo, mas no fundo tudo isso é para exaltar a mulher e tudo mais, e as muitas coisas que ela faz. Aí, baseado nisso, é só apontar a alternativa que vai mostrar ali o que os dois textos fazem. 22. De acordo com o texto 1, a expressão cercada de invisível bruma foi usada para a. Apresentar a condição climática do local onde a mulher estava. B. Comparar a mulher a uma deusa. C. Indicar que a mulher tinha características de uma pessoa orgulhosa. D. Mostrar que a mulher estava saudosa. E. Sugerir que a mulher estava descontente. Então, essa questão quer saber por que ele usou essa expressão cercada de invisível bruma no texto 1. Então, vamos voltar lá e vamos localizar a expressão. E aí, observem, inclusive, que aqui na parte de vocabulário desse texto, ele define o que é bruma. Então, bruma é cerração, névoa, nevoeiro. E aí, quando a gente localiza a parte do cercada de invisível bruma, a gente vê que está aqui, né? Nessa segunda estrofe. Agora, vamos ler inteiro para compreender ali o contexto. Ele fala, ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma. Essa palavra aqui, é assim, quando a gente vê só cercada de invisível bruma, ali na questão, fica um pouco mais difícil de entender, mas quando a gente volta para o texto e observa toda a situação em que ele usou esse trecho, a gente vê aqui que tem essa palavra como, né? Então ele está dizendo que a mulher, olha só o que ele fala, ao ver-te com esse ar de divindade, tipo, ela tem aí um ar de divindade, tem um ar de Deus ali, né? Como se ela estivesse cercada de um nevoeiro invisível. Basicamente ele está dizendo que ela tem o ar de uma deusa, como se ela estivesse cercada de um nevoeiro ali, de uma névoa invisível. Então, baseada nisso, vocês vão encontrar qual é a alternativa que explica por que ele usou aí essa expressão. 23. No texto 2, no trecho mulherão é aquela que pega dois ônibus, o sufixo destacado foi usado para a. Demonstrar importância. B. Expressar afeto. C. Indicar deboche. D. Reforçar espanto. E. Sugerir desconhecimento. Então aqui a gente teria a palavra mulher, aí ele foi lá e acrescentou o ão e virou mulherão, né? E aí a gente tem uma palavra nova. E ele quer saber por que ele colocou esse ão, né? Para formar aí a palavra mulherão. Foi para dar importância para a mulher, para mostrar que ele tem afeto pela mulher, para debochar da mulher, para mostrar um espanto aí com alguma coisa da mulher, ou para mostrar que ele desconhece algo aí a respeito da mulher. É só marcar a alternativa que indica por que ele usou esse ão. Leia o texto abaixo. Raiva. Mantenha essa doença longe do seu melhor amigo. Vacine seu cão e gato contra a raiva. A vacina é gratuita e muito importante. 24. Nesse texto, a expressão melhor amigo foi utilizada para indicar a. Afetividade. B. Diversão. C. Ironia. D. Obediência. E. Precaução. Então, por que ele utilizou aí melhor amigo? Para indicar afeto, carinho, diversão, né? Ironia, tipo, dizer o contrário do que ele está querendo dizer, tipo, está dizendo melhor amigo, mas não quer dizer isso. D. Obediência ou E. Precaução. Precaução aqui no caso seria tipo cuidado, etc. Então, com qual objetivo que ele disse aqui, né, melhor amigo, quando ele fala raiva, mantenha essa doença longe do seu melhor amigo. Quando a gente fala, inclusive, né, que o cão é o melhor amigo do homem, que o nosso animalzinho de estimação é o nosso melhor amigo, também qual é o sentido, né, que a gente passa falando aí melhor amigo? Leia o texto abaixo. A melhor coisa do avião é o que ele ainda não tem. Nunca tive medo de avião, mas o contrário disso. Acho o avião a coisa mais mágica e mais divertida que já foi inventada. Fico mais tranquila a 100 mil metros de altitude do que pisando em terra firme. Tenho vontade de cutucar as pessoas do meu lado. Você tem noção do milagre que é a gente estar voando? São 1000 opções de entretenimento, que vão desde a leitura das instruções de sobrevivência até a privada que parece que vai te engolir, passando pelos 1000 filmes e séries e pela comida quentinha e pelas nuvens vistas de cima.
mas só percebi quando anunciaram que o voo teria Wi-Fi que a maior vantagem de todas não é o que o avião tem, mas o que ele não tinha, mas o que ele não tem ou tinha, internet. No avião, assim como algumas praias paradisíacas, não tem internet. E isso, perceba, é uma delícia. O mundo pode acabar e você não vai ficar sabendo. A leitura flui como em nenhum outro lugar. O sono também. Assisto a filmes e quase sempre me emociono. O único suplício do voo, para mim, é a curta duração. Sempre dura menos do que deveria e acabo não lendo ou dormindo tudo o que eu queria. Ok, é verdade que eu nunca fui para a Ásia, mas sempre que pego a ponte aérea queria que durasse mais um pouquinho. O pouso me pega toda vez de surpresa, como um pai que vai buscar o filho no pula-pula. Mas já, papai? Sim, eu sei que essa pasta com os dias contados. Vários voos já têm Wi-Fi e muito em breve um avião sem internet vai ser tão inimaginável quanto um avião com área de fumantes. Ah, dirá o leitor, mas você pode colocar o celular em modo avião. Sim, mas você sabe que existem poucas coisas tão irresistíveis quanto a internet. E sabe que, se houver Wi-Fi, eu vou me conectar, e você também. E, de repente, uma saraivada de áudios do WhatsApp vai se unir a uma tempestade de stories do Instagram. Enquanto isso não acontece, da próxima vez que entrar no avião, aproveite para lembrar. O mundo já foi assim, quietinho. Que delícia! 25. O trecho que apresenta um argumento para sustentar a tese do autor desse texto é: A. Nunca tive medo de avião, mas o contrário disso. Acho o avião a coisa mais mágica e mais divertida que já foi inventada. B. Fico mais tranquilo a 11 mil metros de altitude do que pisando em terra firme. Tenho a vontade de cutucar as pessoas. C. São 1000 opções de entretenimento, que vão desde a leitura das instruções de sobrevivência até a privada que parece que vai te engolir, passando pelos 1000 filmes. D. O avião, assim como algumas praias paradisíacas, não tem internet, e isso, perceba, é uma delícia. O mundo pode acabar e você não vai ficar sabendo. E o único suplício do voo, para mim, é a curta duração. Sempre dura menos do que deveria e acabo não lendo ou dormindo tudo o que eu queria. Nessa questão, então, ele quer saber qual é o argumento que sustenta a tese do autor. Assim, a tese, ela é o seguinte, é a ideia que o autor quer defender e quer convencer você. Então, assim, em textos argumentativos, o autor tem uma ideia sobre algo e ele quer convencer você disso. E aí, para convencer você disso, ele usa os argumentos. Os argumentos são as coisas que ele diz para convencer você de que a tese, a ideia dele sobre aquilo está correta. Então, ele quer saber qual é o argumento, né, que sustenta aí, que defende a ideia do autor. Então, assim, a gente percebe que nesse texto ele está falando que uma coisa que o avião não tem ainda, porque vai acabar tendo em um determinado momento, é o Wi-Fi. Ele fala que ele gosta muito de voar de avião e que ele acha que uma coisa muito boa que o avião não tem é o Wi-Fi, porque ele entra ali no avião, ele se desconecta, né, e ele, tipo, se desliga do mundo, lê, vê filme e tal, fica ali de boa, né, no silêncio, quietinho, sossegado, sem interrupções do WhatsApp, sem ficar vendo vários stories do Instagram e tudo mais. Enfim, e aí, né, baseado nisso tudo, vocês precisam encontrar qual alternativa vai mostrar, né, que ele está ali usando realmente um argumento, qual mostra o que ele diz para defender a ideia de que é muito bom ali ficar sem internet por um tempo, desconectando e tudo mais. Leia o texto abaixo. Primeiramente, coloque como meta o ato de não estudar só na véspera da prova e jamais utilizar o período da madrugada para estudar. Além de não haver concentração suficiente nesta hora, o aluno fica com sono e não presta atenção na aula no dia seguinte. O ideal é criar um programa de estudos que acompanhe as suas aulas no colégio. Por exemplo, se durante a manhã você tem aula de português, história, geografia e física, então reserve 4 horas do seu dia para revisar o conteúdo dado em sala de aula e resolver exercícios. A única forma de treinar as disciplinas exatas é resolvendo exercícios. 26. Esse texto é representado pela imagem. Aí tem A, B, C, D e E. Então, assim, cada uma das alternativas tem uma imagem. E ele quer que você diga qual dessas imagens está representando o que está no texto. Qual dessas imagens ilustra o que está no texto. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem um horário de aulas, né? Primeira até a sexta aula, as disciplinas que a pessoa tem em cada aula. Na letra B, a gente tem, né, aí uma pessoa ali com vários livros, né, dizendo amanhã é o grande dia, o dia em que vamos fazer a revisão. Então, não se esqueça, traga os livros de prova, sendo assim, aguardá-lo-ei amanhã. Tenha uma boa noite, tia Ayumi, né, a professora, tipo,
falando aí com os alunos para se prepararem, etc. C, a gente tem a carga, né, curricular semanal em 1990 e 2010 em países da União Europeia, e está comparando, então, aqui, tipo, quantas horas de aula semanal, né, os alunos tinham, no caso, em 1990 e em 2010 em países da União Europeia, tipo, então, na Alemanha, em 1990 eles tinham 20 a 30 e em 2010, 17 a 24. Né, isso na escola primária, depois na escola secundária. E assim por diante, ele vai mostrando, tipo, em vários aí países. Depois, ele tem aí uma série de livros, apostilas, etc., empilhados. E na letra E, ele tem uma espécie de ilustração, de organização de um ciclo de estudos. Então, tipo, 3 horas para português, né, que seria o primeiro passo. Depois, 2 horas para raciocínio lógico, que seria o segundo. Depois, uma para inglês, o terceiro. Aí, 2 para direito constitucional, que seria o quarto. E 2 para direito administrativo, que seria o 5. Aí, totalizando 3, 5, 6, 8, 10 horas de estudo. Bastante, né? 10 horas de estudo. Enfim. Aí, então, ele tipo, tem aí essa imagem para que a pessoa se organize, a pessoa que está com um determinado objetivo de passar em um concurso, um vestibular, etc. No caso, o concurso, né? Pela questão de direito institucional e administrativo. Então, assim, tipo, quanto que ela tem que se dedicar a cada disciplina para ela se organizar e poder estudar. Então, aí, baseado em cada uma das imagens, vocês têm que ver qual é aquela que ilustra o texto. Lembrando que o texto está falando, né, tipo, que a pessoa não pode estudar só na véspera, nem de madrugada, né, porque ela, tipo, não é vantajoso, que ela precisa criar um programa de estudos, né, para se organizar, que acompanha as alunas no colégio, que se durante a manhã ela tem aula de português, história, etc., ela tem que reservar 4 horas do dia para revisar o conteúdo, enfim, uma distribuição aí de como a pessoa tem que se organizar e o que ela deve fazer, né, para poder tirar bom proveito dos estudos. Então, é só encontrar a imagem que ilustra isso melhor. E uma coisa interessante também que acrescenta informação são as referências que a gente tem aqui, ó, né? Foi publicado no Brasil Escola, etc. E na seção Dicas de Estudo, e aí eu tipo o nome, né? Como estudar. É isso então, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar o canal também e de compartilhar com os seus amigos. Se inscreva para receber mais conteúdos do tipo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!